Olá, povo abençoado por Deus, paz do Senhor Jesus. Hoje o vídeo é sobre qual é o propósito de Deus para minha vida, ou qual é o chamado de Deus para minha vida. O texto que nós estaremos lendo está escrito no capítulo 3, versículo 2 em diante de Samuel. E aconteceu um dia que, estando Eli deitado em seu aposento, quando seus olhos começaram a obedecer-se, pois não podia ver, e ainda não havia se apagado a lâmpada de Deus no templo do Senhor, no qual estava a arca de Deus, e Samuel estava dormindo. O Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo logo a Eli, disse: Eis-me aqui, por que me chamou? E ele disse: Eu não te chamei, volta a deitar-te. E ele voltou a se deitar. E o Senhor voltou a chamar outra vez a Samuel. E levantando-se Samuel, veio a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? E ele disse: Meu filho, eu não te chamei, volta a te deitar. Samuel não tinha conhecido ainda o Senhor, nem a palavra do Senhor lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, chamou pela terceira vez a Samuel, e ele, levantando-se, veio a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. E disse Eli a Samuel: Vai, deita-se, e se te chamar, dirás: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim se foi Samuel, e se deitou no seu lugar. E veio o Senhor e se pôs ali, e chamou como outra vez: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, que o teu servo te ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que farei eu uma outra coisa em Israel. Amém. Só até aí. Queridos, Samuel era uma criança e Samuel não entendia a voz do Senhor. Ele havia sido chamado a primeira, segunda, terceira vez. Neste momento ele ouve a voz do Senhor, mas ele não compreende no primeiro momento. Até que um homem de Deus fala: olha, essa é a voz do Senhor para a sua vida. E muitas vezes nós ficamos batendo cabeça procurando saber o que Deus quer para a nossa vida. E muitas das vezes pessoas sabem o que Deus quer para a vida, mas mesmo assim ficam paradas, estacionadas e não quer prosseguir no seu chamado. Jesus dá um exemplo sobre pessoas assim. Se lembra daquela parábola dos talentos? Que a um é dado 5 talentos, que a outro é dado 2 e que a outra é dado 1. E o Senhor sai para fazer os seus afazeres e quando retorna, aquele que tinha recebido 5 talentos multiplicou para 10, devolveu ao seu Senhor. Aquele que tinha 2 talentos multiplicou para 4 e deu ao seu Senhor. Mas aquele que recebeu 1 talento enterrou com medo de perder aquele talento. E quando ele vai entregar ao seu Senhor, o Senhor diz: olha, servo mau, você não é digno de entrar junto comigo. E muitas das vezes, muitas pessoas têm enterrado o seu talento. Já ouviu a voz de Deus, sabe o que Deus quer para a vida dela, mas tem enterrado o seu talento. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, que me emocionou muito na época. A gente tinha um projeto social dentro de uma clínica de reabilitação de pessoas usuárias de drogas. Lá a gente tinha um projeto de levar arte marcial, no caso o boxe, para que eles tivessem alguma coisa para fazer e não ficar só pensando na vida aqui fora. A gente ia lá, a gente conversava muito com eles. E teve um dia que tinha um jovem muito agitado querendo ir embora. Ele falou: eu quero ir embora, eu quero ir embora. E a gente começou a conversar com ele ali, eu mais o meu professor, ficamos conversando. Passou 1 hora ali, mais de 1 hora, ele perdeu a vontade de ir embora. Outro dia nós retornamos lá, esse jovem já estava com um semblante diferente. O semblante dele, pensa naquela pessoa alegre e feliz, era aquele jovem. Ele me chamou assim, falou: olha, será que você pode vir comigo até o monte? Eles tinham lá um lugar onde eles oravam. E aí eu pedi permissão para os supervisores, eles autorizaram, a gente foi até o monte. No meio do caminho ele já foi contando o que aconteceu com ele durante a semana. Ele disse: olha, sabe o que aconteceu comigo, Thierry? Eu aceitei Jesus. Mas só que as pessoas aqui
eles estão olhando para mim e estão me chamando de doido. Porque agora, todo momento, eu quero falar de Jesus. Quem não já viveu isso, né? Aceitar Jesus e ter que falar para todas as pessoas quem é Jesus, o amor de Jesus pela vida dele. E as pessoas lá, alguns provavelmente que estavam na mesma situação que ele, estavam chamando ele de doido. E ele não entendia o que estava acontecendo. Então eu falei com ele, você sabia que na Bíblia tem um homem que também foi chamado de doido? Este homem é Noé. Durante mais de 100 anos, ele estava construindo a arca e falava com as pessoas, olha, vai chover. Eu estou construindo a arca porque Deus falou que ia chover. E as pessoas o chamavam de louco. Não acreditaram no chamado de Noé. Não acreditaram que Noé havia ouvido a voz de Deus. E aí, nós sabemos a história. No final, todas aquelas pessoas viram que Noé estava certo. Viram que Noé havia ouvido o chamado de Deus e tinha entrado na arca. E as pessoas não quiseram se atentar a esta mensagem. E, infelizmente, aconteceu o dilúvio e agora a humanidade recomeça com a família de Noé. E aqui, olhando, voltando lá para aquele testemunho, este jovem viu essa mensagem e disse, verdade, Deus tem um propósito para a minha vida. Aí eu falei para ele, qual é o propósito que Deus tem para você? Ele falou, olha, você sabia que Deus não me colocou aqui apenas para me perder o vício do cigarro, apenas para me perder o vício do álcool, apenas para me perder o vício da droga? Deus me colocou aqui para que eu faça aquilo que eu vi muitas pessoas fazerem. Muitas pessoas iam lá debaixo da ponte onde eu estava, falar do amor de Deus, e eu não dava nada por elas. Muitas pessoas iam lá e falavam, oh, Jesus te ama, e eu desmerecia elas. Mas Deus me colocou aqui dentro para me fazer aquilo que elas faziam, que é anunciar a palavra do Senhor. Quando ele me falou isso, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Deus tem um grande propósito na sua vida. E aí aquele jovem saiu e conseguiu se restabelecer. Mas a história deste jovem é um pouco triste, porque ele precisou chegar no fundo do poço para entender o que Deus queria para a vida dele. E eu não queria que acontecesse isso com você. Eu queria que você se atentasse agora, onde você está, na sua casa, de repente num lugar confortável, ouvindo essa mensagem, e não precisar chegar dentro de uma clínica de reabilitação, que lá é um lugar triste, é um lugar fora da sua família, fora do convívio da sua família. Muitas famílias às vezes não visitam essas pessoas, porque essas pessoas feriram as suas famílias pelo vício. Mas infelizmente, ou felizmente, este jovem chegou lá. E Deus mostrou para ele o que tinha de propósito para a vida dele. Então, nesse momento eu te falo, ore a Deus, fale com o Senhor. Deus, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? E eu tenho certeza que assim como ele falou com Samuel, assim como ele falou com Noé, assim como ele falou com este jovem, ele também vai falar com você. Amém? E aí, a resposta do Senhor será a melhor resposta. Porque eu poderia te falar qual é o seu chamado, mas é melhor Deus falar. Para você ouvir, você tem que ficar atento e se colocar no centro da vontade do Senhor. Porque foi assim na minha vida. Eu também estava na dúvida do que Deus queria para a minha vida. E um amigo meu, que é até esse professor de boxe, o Luiz Carlos, ele olhou assim para mim e falou, olha, faz o seguinte, ele e a sua esposa Patrícia Matar, ela é uma grande ministra da palavra do Senhor. Falou, olha, faz o seguinte, se coloca no centro da vontade de Deus, que você vai saber qual é o seu propósito. O que é se colocar no centro da vontade de Deus? Na igreja onde eu reuni, eu comecei a fazer o que Deus queria que eu fizesse. Comecei a cuidar da igreja, comecei a falar com pessoas, a me envolver com as pessoas, até que eu descobri qual é o meu propósito, através de me colocar no centro da vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida? Deus quer que eu faça isso? Então eu vou fazer isso. E aí Deus me revelou que eu precisava falar da palavra dele. Tinha um ministério de evangelismo, a gente evangelizava nas ruas, e ali eu descobri o meu propósito. Falei, olha, meu propósito é anunciar o evangelho do Senhor. E eu tenho feito isso nas redes sociais, aqui este vídeo, outros vídeos que a gente posta em outras redes, e o Senhor tem falado comigo muitas e muitas vezes. E graças ao Senhor, este propósito, ele está vivo no meu coração. E você que me ouve agora, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a sua vida.
Se coloque no centro da vontade do Senhor. Comece a fazer a vontade de Deus, que eu tenho certeza que você vai saber qual é o seu propósito e o que o Senhor tem para você nessa terra. Amém? Eu queria aqui deixar um aviso. A gente tem um grupo de oração no Telegram. Aqui na descrição eu vou deixar ali o link para você acessar. É muito simples. Você clicou no link, você já vai para o Telegram. Lá você entra no grupo. Entrando no grupo, lá a gente posta mensagens de bom dia. Lá a gente posta orações que a gente posta aqui. Nós postamos outras coisas que nós postamos em outras redes sociais, no Reels ou no TikTok. Então venha fazer parte do Telegram. Ali é uma família de oração, assim como aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte dessa família. Você é muito importante para nós. Cada pessoa que deixa o seu gostei aqui, ela está divulgando para mais uma pessoa e está sendo um canal de bênção para mais uma pessoa. Amém? Então deixe o seu gostei, seu like, não paga nada. Amém? E que o Senhor venha abençoar você, a sua casa, a sua família e que nada do que o inimigo queira para a sua vida prospere. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.